Estamos ao vivo, meus caros colegas, olá, todos aí que estão assistindo, né? Estamos iniciando aqui uma live para falar a respeito de uma questão muito complicada que tem acontecido nesses últimos dias, que é um ataque tanto a nível estadual quanto a nível federal aos serviços públicos e aos servidores públicos. Eu sou o Anderson Silva, do canal Direto ao Ponto Podcast, e estamos aqui com Erivelton Ferraz, o famoso Erivas, que vai falar um pouco mais a respeito dessas questões da reforma com vocês, né? Bem, pessoal, o contexto que a gente está vivendo é de aprovação, né, da reforma administrativa, conseguindo as assinaturas necessárias para poder ser protocolada lá no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, né? E aqui em Minas aconteceu também uma votação em primeiro turno com relação à venda da Copasa, né? Para vender a Copasa, para quem não está atento a essa situação aí, para vender a Copasa era necessário um referendo e a população aprovar essa venda. Só que o que o Zema, do Partido Novo, propôs na Assembleia Legislativa aqui do Estado de Minas foi que esse ponto da PEC, né, esse ponto da Constituição Mineira, fosse retirado através de uma PEC. E os deputados, em sua maioria, acabaram votando para essa retirada, e aí isso passou em primeiro turno. Agora a gente está aí fazendo uma pressão para que isso não passe em segundo turno, porque se passar em segundo turno, os próprios deputados podem vir a decidir se a Copasa vai ser vendida sem nenhuma consulta popular, o que pode ser um grande risco da gente perder essa empresa extremamente importante para o nosso Estado. Então, eu gostaria que o Erivelton desse as boas-vindas aí na live para a gente continuar as discussões com relação a esse contexto que a gente está vivendo e propor aqui medidas que a gente pode tomar para que essa reforma administrativa e a venda da Copasa possa ser evitada. Bom dia, boa tarde já, né, meu caro Erivas? Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Anderson. Boa tarde à nossa audiência. É um prazer estar com vocês mais uma vez. E sim, é muito grave esse cenário que nós estamos atravessando nessa quadra política, mas não é de hoje que os ataques ao serviço público acontecem, né? Ao longo da história do Brasil republicano, a gente viu algumas reformas administrativas acontecerem. Uma das que abriram porta para as que vieram em seguida, a primeira reforma administrativa, se não me falha a memória, foi a de 96, 98, com Bresser Pereira no governo FHC. Depois disso, tivemos uma reforma administrativa em Minas Gerais, com Aécio Neves. E em 2020, o próprio Bolsonaro, através do seu ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou uma proposta de reforma administrativa chamada PEC 32, que tinha elementos ali que praticamente destruíam a Lei 8.112, né, o regime jurídico único, e flexibilizava a contratação e permanência de servidores públicos, né? Os cargos que não eram considerados típicos de Estado, esses cargos tinham uma contratação mais flexibilizada. E a gente sabe o que está por trás disso, né? É importante a gente fazer também um resgate que o serviço público, ele é uma extensão do Estado na vida do cidadão. Aquele cidadão que está ali no município, no interior do Estado, né, que deseja ali tratar da sua saúde, tem a questão do posto de saúde, que é quem recebe esse cidadão para fazer o seu acolhimento, serviços jurídicos, enfim. Não é de hoje que eles tentam fazer esse desmonte. E o que mais me chama a atenção é que a nossa sociedade não se dá conta que é ela a maior prejudicada. Por que eu digo isso? Que quando você flexibiliza a contratação de servidores públicos, você abre as portas para o clientelismo, para o apadrinhamento. E o que está por trás desse apadrinhamento? É o deputado, no caso parlamentar,
ter influência sobre a execução de um determinado serviço. É o deputado ter influência sobre as pessoas que vão fazer aquele serviço público acontecer. Nós tivemos alguns casos muito interessantes que, se não fosse a estabilidade do servidor, que muita gente chama de privilégio, e eu chamo particularmente de defesa do servidor contra mau gestor, tivemos três exemplos aqui recentes, né? O primeiro foi a questão das vacinas. Todo mundo lembra, em 2021, o Bolsonaro ele enrolou até onde pôde para adquirir as vacinas que poderiam salvar, segundo cálculos de muitos especialistas, 500 mil pessoas. Daquelas 700 mil que morreram, 500 mil poderiam ter sido salvas se as vacinas tivessem sido aplicadas no tempo devido, né? O que o governo fez? Ele tentou comprar essas vacinas de forma irregular, tentando faturar $1 sobre cada dose, e aí um servidor que é de carreira denunciou o que estava acontecendo no Ministério da Saúde. Se não me falha a memória, era até o Pazuello que estava à frente do Ministério, o general Pazuello, que hoje é deputado federal, se não me engano, pelo Rio de Janeiro. Bom, se não fosse um servidor de carreira, muito provavelmente esse escândalo não viria à tona, a corrupção estaria instalada dentro do Ministério da Saúde e sabe-se lá quantas mil pessoas a mais a gente perderia na guerra contra a Covid. Bem, o segundo momento em que a estabilidade foi posta à prova em prol da sociedade brasileira foi com relação às joias. Todo mundo deve lembrar que em 2022 tentaram passar com várias joias vindas do Oriente Médio, se não me engano, da Arábia Saudita, e o Bolsonaro tentou fazer expediente na alfândega do aeroporto de Guarulhos, se não me falha a memória. O próprio um dos seus ministros tentou dar carteirada e os fiscais falaram: não, essas joias aqui elas têm que ser declaradas. Vocês não declararam a entrada dela, como é que vai ser? Não vamos deixar, não vamos fazer vista grossa. Agora eu fico imaginando, se fosse um servidor não concursado, se fosse um servidor terceirizado ou apadrinhado, né, por algum político. Muito provavelmente essas joias teriam entrado no Brasil, ninguém saberia, e são joias que estavam avaliadas, se não me falha a memória, em quase 20 milhões de reais. É muito dinheiro que Muito não foi dinheiro. declarado. Graças aos servidores de carreira da Receita, isso não prosperou, não vingou. Recentemente, tivemos a Operação Rejeito aqui no estado de Minas Gerais, que foi desbaratada uma máfia de servidores comissionados e mineradoras que, dentro da Secretaria de Meio Ambiente, estavam fraudando documentos para obter licenciamento para a exploração mineral. Bom, a denúncia foi feita também por meio de servidores de carreira. E aí eu fico me perguntando, se não fosse os servidores de carreira, alguém saberia dessa corrupção? Que inclusive derrubaram alguns secretários aqui do governo Zema? Ninguém ia ficar sabendo, ia passar batido. E aí que está a grande questão. O político corrupto, aquele político que não tem compromisso com a coisa pública, o político que não tem compromisso com o seu eleitor, ele tem compromisso com o bolso dele, para esse político, a estabilidade é algo a ser destruído. Só que acabar com a estabilidade da forma como muitos imaginam, não é tão simples. Então, como é que eles tratam esse assunto? Não, vamos fazer o seguinte: quem está, nós não vamos mexer, mas a partir do momento que outras pessoas entrarem, essas pessoas terão um outro regime. E aí você terá, na repartição pública, 2 tipos de profissionais. O profissional RJU,
E o profissional talvez ser elitista, ou quem sabe até contrato tem. Tinha muito isso aqui em Minas Gerais, quando eu entrei na escola de saúde pública, foi inclusive razão de muita briga, muito conflito organizacional, eram os contratos temporários, os chamados PSS. O que acontece? Duas pessoas fazendo a mesma função, porém em vínculos de trabalho diferentes. E detalhe, quando você tem essa realidade, olha que nós estamos vivendo isso já dentro do Hospital das Clínicas, aqui na UFMG, com o pessoal do EBSER e o pessoal RJU, né? Primeiro você tem ali um conflito organizacional. Já começa, o clima de trabalho já fica hostil. E aí, meus amigos e minhas amigas, você muitas vezes passa um terço do seu tempo no seu local de trabalho. Às vezes, um quarto do seu tempo. Para quem faz 30 horas, é um quarto do tempo. Para quem faz jornada de 40 horas, é um terço. Você passar um terço da sua vida num clima organizacional hostil, isso afeta a sua produtividade, afeta a sua saúde mental, afeta as suas relações sociais, né? Então, isso já tem um problema. Com relação a essa questão que eu falei, né, dos 3 casos envolvendo a estabilidade, né, e a questão do político corrupto, é exatamente isso. Ele não quer que o Estado, de fato, exerça o seu papel impessoal, o seu papel moral, o seu papel legal de fazer a coisa pública acontecer para todos. Na verdade, o que essa galera defende é que um Estado seja mínimo para o povo e máximo para seus patrocinadores de campanha, os seus banqueiros de estimação, né, os seus empreiteiros de estimação, os seus financiadores de plantão ali que bancam, né, aquele mandato parlamentar conquistado na última eleição.